Eu recém havia perdido o Top, um pincher, revoltado. Mas isso é pleonasmo, porque todo pincher é revoltado, não é mesmo? Que foi convencido a fugir de casa graças a uma cadela no cio. Resultado, ficou tão cego de amor que foi atropelado por um ônibus. Depois daquele evento, eu resolvi pegar um outro cachorro com o intuito de preencher a dor e o vazio deixado pelo Top, como se isso fosse possível. Eu prometi que não queria mais machos e fui ao pet definida a pegar uma cadelinha. Ao chegar lá, estavam todos eles, uns 5, em um cercadinho, sedentos por receber amor e carinho. Eu me abaixei, acionei o meu foco para encontrar fêmeas e um deles simplesmente bagunçou todo o meu campo de visão, saiu correndo ao meu encontro. Só faltou falar: me leva para casa. Eu não resisti, eu nunca resisto. Eu peguei ele no colo e... ah não! Era um macho! Mas era praticamente impossível ignorar aquele pedido. Dizem que, assim como a varinha escolhe o bruxo, os cachorros também escolhem os seus donos. E foi justamente isso o que aconteceu. E o nome? Gente, ele parecia uma ovelhinha, fofa, branca e muito pequenininha, a ponto de não conseguir subir um degrau da escada. Fui convencida pelo estrangeirismo, pois aquele nome parecia traduzir a sua fofura. Chip, ovelha em inglês. Era curto, fácil de entender, sua sonoridade remetia ao chip do telefone, algo que também é pequeno e bem contemporâneo, diga-se de passagem. O problema mesmo foi a escrita. Não era algo que o pessoal estava acostumado e eles erravam o nome dele seguidamente. Aliás, pensem bem antes de colocar consoantes ou vogais em locais estranhos nas palavras. Isso pode complicar a vida do seu filho mais tarde, viu? Mas enfim, acho que podemos dizer que o português deu um jeito de se apropriar disso depois. Em outras palavras, a minha avó começou a chamar ele de Pipi, ao invés de Chip. E de fato ele fazia muito pipi mesmo, então eu acredito que esse apelido também caiu bem. E eu não sei como você se comporta diante de um cachorro fofo, mas eu começo a afinar a voz, trocar algumas letrinhas das palavras, falar tudo no diminutivo, além de fazer cara de abobada. É quase que um sequestro da minha racionalidade. E quem me conhece sabe o quanto eu tento evitar essas coisas. Mas, nesse caso, eu não estava nem aí. Eu curti e me deixava seduzir pela sua tentadora fofura. E de fato, era tentadora. A minha avó é uma daquelas que é viciada em limpeza. Volta e meia ela tá subindo pelas paredes para limpar as paredes. E com isso você até pode imaginar uma certa repulsa por criaturinhas com pelos que podem ameaçar a sanidade do seu tapete ou sofá. E obviamente ela tinha pavor de cachorros. Até que o Chip apareceu em nossas vidas. E eu disse, ele era tão tentador que nem mesmo a dona Tere resistiu. Ele amoleceu o coração de todo mundo. Algum tempo depois, passou a acessar até mesmo o sofá da casa, com direito a um lugar privilegiado e um cobertor próprio, cheio de manias. Ele até que me lembrava o Sheldon no The Big Bang Theory. E quando fazia pipi dentro de casa, o
culpado passava a ser o vô Remo, que não percebeu que ele queria fazer xixi, porque o Chip mesmo, ele se pronunciava a fim de que levássemos ele para fora fazer o bendito pipi. Então, ele saiu ileso dessa com dizeres como: pobrezinho Remo, tu não viu que ele queria fazer xixi e não levou lá fora? E é assim que a minha avó desenvolve pessoas e cachorros mimados. Sem querer, obviamente. O Chip também me fez refletir sobre inúmeras coisas importantes na minha vida. Começando pelo condicionamento. Ele era um cachorro esperto e desde cedo aprendeu a fazer manhas. Em outras palavras, ele descobriu que se ele teimasse, ele poderia ganhar comida na boca e tudo mais que ele quisesse. Resultado, ele sacudia o pote de ração e resmungava toda vez que queria comer e não comia até que alguém colocasse comida na sua boca. Outro caso era o fato de que se ele não dormisse na cama, ninguém dormia. Pois ele arranhava a porta e latia até que alguém abrisse a porta e satisfizesse o seu desejo. Amaldiçoada mesmo foi a minha mãe, que passou a fazer as vontades do cachorro e nunca mais parou. Isso me fez refletir o fato de que se não colocarmos limites, eles irão dominar você ingenuamente. E medidas que acabam com o nosso estresse a curto prazo, como abrir a porta para o cachorro entrar e fica quieto de uma vez, né? Podem se tornar um pepino a longo prazo ou várias noites de insônia porque ele não para ironicamente quieto, mas agora é na sua cama. E aqui a gente chega na importância de uma boa educação, não é mesmo? E eu sei que estamos falando de cachorro, mas isso, obviamente, também se aplica a todos nós, seres humanos. E falando nisso, com todo respeito, essa linha entre seres humanos e cachorros não parece ser tão clara. O Chip, por exemplo, só faltava falar. O resto, eu acho que ele entendia tudo. Mas trocando de saco para mala, esse cachorrinho ele foi resistente, por mais sensível que ele fosse. Ou seja, ele, entre aspas, adorava contrair uma otite. Teve até uma bolinha no testículo que estava com preguiça de descer e a gente teve que remover em cirurgia. Algum tempo depois eu notei que ele estava mordendo demais, literalmente. E ao abrir a boca eu percebi que ele tinha 2 piadas de dente na arcada superior. Isso mesmo, era o dobro de dente. Caso inédito e genético, segundo o veterinário. Depois a gente passou a encontrar alguns dentes espalhados pela casa, pois a natureza viu que aquilo não era muito sustentável e fez cair uma fiada. E todas as coisas que ele mordia agradeceram. E os anos foram passando. E o nosso pequeno Chip também passou a encarar o peso da idade. Teve um probleminha de coração, daí passou a tomar remédio para o coração, assim como os idosos tomam remédio para pressão. E qual que é o outro problema bem mais comum depois de uma idade hoje em dia? A falta de memória eu não sei se ele tinha, porque a gente não conseguiu descobrir, mas ele passou a ter diabetes. É sério, isso também dá em cachorros, acreditem. E com isso ele me fez teorizar a respeito das rações para cachorros. Seriam elas as culpadas pela diabetes do Chip? A gente sabe que diabetes tipo 2 é predominantemente desenvolvida por maus hábitos alimentares.
ao menos em humanos. Faz sentido dar aquele negócio padronizado e industrializado para cachorro, sendo que a maior parte da evolução eles comeram comida de verdade. E eu ainda ouso dizer que isso também anda prejudicando a saúde dos nossos bichinhos e até dou uma ideia de investimento bem atrativo. Um restaurante para caninos com comida, obviamente, orgânica e natural. Olha que negócio, hein? Alguns dizem que é da idade, mas eu também tenho ciência que isso pode ser influenciado pelo diabetes. No caso, o nosso pequenino foi ficando cego aos pouquinhos. Olha, e no final da história, ele que já era branco, virou um floquinho de neve, pois até os olhinhos deles ficaram brancos. Uma pena, né? Ao olhar para o Chip, era inevitável se questionar como deveria ser a vida de um cachorrinho cego e um pouco surdo. Se seria uma eterna prisão do presente ou se ele possuía o direito de recordar de memórias passadas e beber do entretenimento dos seus pensamentos. Eu ainda acho que fico com a última opção. Mais tarde veio a pedra na bexiga, o problema no fígado aumentado e o tumor, bem em uma patinha dianteira. Eu confesso que eu não sei bem se foi tudo nessa ordem, porque cá entre nós era muito problema. E as coisas se agravavam pelo fato dele estar velhinho. E nesses casos, a cirurgia não era algo muito recomendável. Em outras palavras, a probabilidade dele não voltar era alta. A sorte mesmo foi que o tumor não era maligno, por mais que deixasse o pezinho dele horroroso e fedido. E o restante era possível contornar com medicamentos. Então, a gente, ou melhor, principalmente a minha mãe e os meus avós que ficavam com ele, foram levando. Era o comprimido para o coração, uma vez ao dia, o comprimido para ele poder fazer xixi, a insulina, que é a injeção mesmo, 2 vezes ao dia, além de uma ração especial cara para burro, sem açúcar, é claro, e a troca do curativo do pezinho 3 vezes ao dia, quase que um ritual. Por vezes ele precisava de analgésico e até mesmo um xarope para acalmar suas crises de falta de ar, além de água e comida na boca, porque depois de uma idade, segundo a avó Tere, justificava-se em função do nosso pequeno não conseguir enxergar-se. Mas talvez vocês devam estar pensando, tudo isso para um cachorro. E era justamente nisso que eu gostava de filosofar. Os remédios não eram baratos, o tempo que ele exigia da rotina deles também. Então, para que fazer isso? Por que não encontrar uma justificativa superficial como muitos encontram e fazer a eutanásia? Era essa a pergunta que me enchia de vida, porque por trás de todo esse cuidado havia um sentimento muito valioso que precisamos recuperar na contemporaneidade, ou seja, o amor. Chip não era apenas um cachorro ou um objeto de nossa posse. Ele era sim um membro da família com valor em si e existia uma troca de carinho, de amor, companheirismo que superava todos os seus problemas de saúde e justificava todo o cuidado. E com isso ele me fez perceber que o respeito independe da espécie, mas tem muito mais a ver com a relação que estabelecemos com esses outros seres e até mesmo com o mundo. Há uns 20 dias a minha mãe entrou em contato comigo, dizendo que o Chip estava tendo crises mais fortes, não conseguindo dormir e que estava pensando na eutanásia.
A gente já havia conversado e a orientação seria de que se eles percebessem que ele estava sofrendo mais que vivendo, a gente optaria pelo seu descanso eterno. Analisando os recursos e o seu estado de saúde, essa solução parecia ser a mais coerente. E é o que eu penso ser adequado em situações semelhantes com humanos, inclusive. Mas, claro, cada caso é um caso e deve ser retratado com uma devida atenção e respeito. O problema foi que, quando eu recebi essa informação, uma parte de mim que não queria perder o chip implorava por buscar uma outra alternativa. É mais um dos casos que, na teoria, é algo extremamente simples, mas na prática as emoções tomam conta e fica difícil definir. A gente involuntariamente recebe o peso da responsabilidade de escolher tirar a vida e se pergunta veementemente se temos esse direito. Em resumo, resolvemos tentar esperar mais um pouquinho, pois definitivamente ninguém da família queria fazer aquilo. E aqui vem mais uma lição que aprendi graças ao chip. Depois de ser apresentado a possibilidade de perdê-lo, eu comecei a refletir o quanto de uns tempos para cá eu acabei reduzindo a minha atenção para com ele. Esse é mais um dos casos que, se não nos guiarmos conscientemente, seremos conduzidos pelos nossos instintos. Eu percebi que o fato dele não ter mais uma aparência tão fofa, em função da idade e das condições de saúde, me fizeram se afastar. É bem doído dizer isso, mas eu não percebi. Então, eu notei o quanto a beleza ainda tem influência nas nossas relações e talvez porque tantas pessoas, mesmo sem um olhar consciente, temam em ficarem velhas. Um cachorro fofo desperta em nós a vontade de cuidado e aproximação, assim como um bebê fofo, mas o contrário, não. Não se você não tiver esse olhar consciente que eu me toquei no último do segundo tempo. Deu tempo de pegar ele no colo, abraçar apertado e fazer um carinho. Deu tempo de dizer: eu estou aqui, seja lá pelo que você estiver passando. Deu tempo de me despedir de algum modo. Deu tempo de sair do mundo das aparências e entender que uma vida é muito mais que isso. Eu admiro meus avós pelo exemplo de cuidado, carinho e amor. Por eles terem enxergado o que eu precisei pensar para enxergar. Eu admiro a minha mãe por toda a sua dedicação com o nosso pequeno. Eu admiro o nosso veterinário, o Tiago, que cuidou do chip, pois, segundo a mãe, ele não teria vivido nem metade do que viveu. E é claro, todos que participaram da vida do chip de alguma forma. Ele partiu fisicamente, mas eu prometo guardar os seus ensinamentos em meu coração, lembrando de você em cada gesto de carinho e te tornar eterno enquanto viver. Enfim, eu não sei se você notou, mas isso não é apenas um pedacinho de história de um cachorro. É uma história de amor e valores que só conseguiremos enxergar se nos abrirmos para o outro. Se tivermos um olhar consciente sobre as nossas ações, se expandirmos a nossa capacidade de respeitar não só o ser humano, como os animais e a natureza como um todo. E por fim, tente enxergar a sua volta. A natureza vive lhe dando lições de vida, mas você precisa parar um pouco para perceber. Enfim, Chip, eu te amo e eu serei eternamente grata pela sua presença em minha vida. Muito obrigada. Vai pro céu, minha estrelinha. Volta pra alma do mundo. Vai ficar cego, cachorro.
Mãe, tenta me acordar.